Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas aqui na TV RSU. Como combinado com você, sempre uma boa programação, sempre uma boa atração para você. Lembrando que nos finais de semana, olha, são filmes diretos, documentários, entrevistas que foram confeccionadas no meio da semana, todinha para você, isso mesmo. É só você entrar no www.tvrsu.com.br ou então ali nos Facebooks, no TV RSU Comunitária, ou então Beto Madeira, você pode ir lá, clica num banner azul escrito, escrito ao vivo, TV RSU, e você consegue acessar a programação ou ao vivo ou gravada, enfim. Você vai conseguir acompanhar toda a nossa programação. Lembrando que agora também pelo celular. Não há mais dificuldade. Lá no Facebook, vai no seu celular, vai lá no Facebook TV RSU Comunitário Beto Madeira, ou então no site, como eu já falei, e você vai abrir uma telinha, você vai assistir a nossa programação por ali. Tá vendo como ficou fácil? Show de bola, nota 10. O nosso programa no oferecimento de Sermofu, a sua energia mais barata. Você já observou aí na tarifa, desde novembro, aí no seu talão de energia, desde novembro a sua energia está mais barata, 3,29%. O nosso programa também é oferecimento de Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, todas as segundas-feiras, às 19 horas, você acompanha a sessão da Câmara, pode ir lá presenciar a sessão da Câmara no local, lá mesmo, e você pode ser vereador por 5 minutos usando a tribuna livre. Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Coopere, Cooperativa de Criadores de Peixe e Recuperação Ambiental de Morro da Fumaça, desenvolvendo o meio ambiente e o social, tudo junto. Coopere, venha participar dessa ideia. E também Camila Móveis, os melhores móveis estão aqui em Morro da Fumaça, em Camila Móveis. Dá uma ligadinha pro telefone do 3434-3387, fale lá com o Moacir, com a Camila, e você pode receber na sua casa ou na sua empresa um orçamento sem compromisso com a presença de um dos profissionais. Então não esqueça, melhores móveis estão aqui em Camila Móveis. O rádio na técnica de som e imagem, eu, Beto Madeira, estarei com você até às 9h30 da manhã. O nosso convidado de hoje, como combinado com você, é Paulo Eduardo Espíndola, empresário, escritor, é o nosso convidado de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Beto. Prazer muito grande estar aqui na TV RSU, conhecendo o ambiente, né? Que ainda não conhecia, e parabenizando pelo trabalho que vocês desenvolvem, não só frente à TV RSU, como em frente à Coopere, né? Uma ideia muito bonita que tem que ser levada adiante mesmo, que o caminho é esse, é a união, é se unir todos em prol de um objetivo comum e tocar para frente. E agradecer pelo convite, né, pela honra de estar aqui, porque foi um convite bem inesperado. Te confesso que não esperava, me pegou de surpresa, de hoje estar aqui podendo conversar um pouquinho contigo. A honra é toda nossa, Paulo. Paulo, vamos falar um pouquinho da biografia do Paulo Eduardo. Quem é esse cidadão? Eu sou aqui de Morro da Fumaça, né? Eu, embora tenha sido registrado em Criciúma, porque quando eu nasci, o meu pai era o escriturário, né? Do cartório, trabalhava com o seu Jorge Silva. Então ele não podia registrar o próprio filho, então ele me registrou em Criciúma. Eu sou registrado em Criciúma, mas sou um fumacense. Sou filho do seu Walter e da dona Vani. Meu pai nasceu aqui no bairro Naspolini, né? Meu avô, o seu Gregório Espíndola, morava aqui no bairro Naspolini, um dos primeiros moradores. Meu pai nasceu aqui. E a minha mãe, professora primária, dona Vani, muita gente conhece. E eu nasci então em Morro da Fumaça. Estudei no Colégio Princesa Isabel, depois fui estudar no Colégio Marista em Criciúma, depois fui para Joinville estudar, e acabei me formando na Universidade Federal, em Florianópolis, né? Eu sou engenheiro civil formado. Trabalhei um tempo por aí, e depois retornei a Morro da Fumaça, onde acabei casando, né? Casei com a dona Patrícia Macari, daqui também, e temos 2 filhos, né? A Júlia e o Gustavo, e desenvolvi minhas atividades sempre aqui em Morro da Fumaça. Eu sou um fumacense nato. É origem italiana? A minha mãe é de origem italiana, Sacon, família Sacon. Né? E o pai, já como dizer, ele era pelo duro, né? Era pelo duro. Brasileiro puro, né? Da família. Embora mistura, né, Paulo? Que boa mistura, né? A origem da família Espíndola, ela tem origem na Itália, em Gênova, mas muitos anos atrás. Depois eles, mas os que vieram para cá vieram da Ilha da Madeira.
São portugueses da Ilha da Madeira, né, os Espíndola. Até onde eu consegui descobrir, estou fazendo também uma pesquisa sobre a família Espíndola, e é uma das famílias mais antigas do mundo, a família Espíndola. Tem origem como Spínola. Spínola. E teve a origem do nome é devido a um cavaleiro das Cruzadas. Que interessante, vê só. Estamos chegando lá. Paulo também é historiador, então, né, Paulo? Procurando buscar a história. Paulo, Morro da Fumaça, algumas pessoas me questionam, conversando, porque eu não tenho essa informação correta. Por que o nome Cidade Morro da Fumaça? Tem uma explicação? Existem algumas versões, né? Algumas versões. Existe uma versão o fato da neblina, né? Que seria mais ou menos ali no morro onde está o hospital, que tinha uma neblina. E outras pessoas falam que até houve uma época em que se dizia que era por causa das olarias, né? Que tinha muita fumaça. E alguns até colocam que na Itália existe uma cidade chamada Monfumo, né? Que é Morro da Fumaça. E que algum italiano vindo de lá achou isso aqui parecido com Morro da Fumaça e colocou o nome em alusão a Monfumo. Eu, se pudesse opinar, e até onde eu acredito, é a neblina. Porque quando eles vieram para cá, ali naquela região, ali passou o rio, né? Ali era uma região alagada, a região de muita sanga, e formava muita neblina. E na mesma época que eles chegaram, um pouco depois, eles começaram a construir a estrada que ia de Criciúma até o Pontão, uma picada. E eles fizeram um acampamento aqui, como já tinha um núcleozinho de italianos por aqui, eles fizeram um acampamento de trabalhadores aqui, ali no morro. E eles também, para se aquecer, faziam fogueiras, e ao longe era visto. Então era o Morro da Fumaça. Mas eu acredito que a neblina foi a origem, né? Uma vez eu perguntava para o meu avô, né, por que Morro da Fumaça? E ele dizia que quando eles vinham do Sangão, aqui nessa região, de longe, eles já avistavam o morro com alguma neblina, e dizia, estamos chegando no Morro da Fumaça. E aí foi ficando. A colonização de Morro da Fumaça, ela iniciou por Linha Torres. Eles vieram por lá. A Linha Torres nasceu antes que Morro da Fumaça. A Linha Torres é antes, nasceu antes que Morro da Fumaça. E eles ficaram lá. E foram descendo ali, aquela região onde moram os Macari ali, o seu Olívio, o seu Narciso, o seu Massueto Macari aqui embaixo. Eles já estavam aqui, só que eles diziam que pertenciam à Linha Torres. Entende? Eles eram da Linha Torres. Só que a Linha Torres era lá em cima, eles precisavam de um... E aí quando o José Sequinel veio um pouco mais para baixo, o José Sequinel, quando chegou, eu acredito que ele se estabeleceu mais ou menos ali onde é o Lojão do Mazo, por ali, naquela região. Ali nasceu o Morro da Fumaça. Ele veio para ali e ficou ali. Então, eles não podiam mais dizer que pertenciam à Linha Torres. Então, onde é que tu mora? Eu moro lá naquele Morro da Fumaça. E foi ficando. E o nome acabou ficando Morro da Fumaça. A linha Torres, vamos ao intervalo? Então, só deixando essa pergunta, é verdade que Linha Torres já teve um governador do estado? Mas o Paulinho vai responder isso depois, se é ou não é essa conversa. Nós vamos a essa pergunta. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas.
Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29% em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantado pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente, pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa de crença nesta semente. A força cooperativa. Olá, estamos de volta aqui na TV Arisul, no programa MF Sul Entrevista. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o Paulo Eduardo Espíndola, é o nosso convidado de hoje, que é empresário, escritor aqui de Morro da Fumaça. Paulo, nós fizemos uma pergunta, responda se puder, senão vamos pesquisar para vir na próxima vez. O Paulo vai vir umas vezes aqui, vamos convidar, porque há muita informação que não dá para fazer num programa de 40 minutos, de 30 minutos, não dá, é preciso mais tempo. Paulo, essa pergunta que eu fiz e outra, o telefone, aqui em Morro da Fumaça foi o primeiro telefone da região, estava em linha, foi criado em linha Torres? Quanto à tua pergunta sobre um governador de linha Torres, eu vou ter que pesquisar porque realmente eu não sei. Essa informação para mim é nova. É possível, porque linha Torres era um ponto comercial muito importante na região, naquela época. Tanto que foi instalado o primeiro telefone em linha Torres, da região sul. Dali eles falavam até com o Rio de Janeiro, tá, que era a capital, né? A capital era Rio de Janeiro. Então eles ligavam para o Rio de Janeiro para fechar negócios. Vendia muita coisa daqui para o Rio de Janeiro. Banha, principalmente banha de porco. E eles instalaram esse telefone. A questão do governador, acredito que é possível, porque ali tinha uma cooperativa muito forte, que era comandada pelo seu De Favre, tá? E ele, se eu não me engano, era Fernando o nome dele, mas é De Favre. E ele, com essa cooperativa ali, ele era o centro da região. E ele foi perdendo influência depois, quando veio a Estrada de Ferro. Certo. Que a Estrada de Ferro, ao passar mais aqui embaixo, passou no Morro da Fumaça, trouxe o comércio para cá. Então a linha Torres começou a perder influência. Aí a cooperativa foi desativada e ele foi até para Cocal do Sul. Ele retornou para Cocal do Sul, ele era de lá. E o Progresso então veio para cá. Por isso o Morro da Fumaça se tornou a sede do município. Se tornou mais influente. Pela passagem da Estrada de Ferro. Isso aconteceu mais ou menos em 1930. O Morro da Fumaça foi fundado em 1910. E a Estrada de Ferro passou aqui em 1929, 1930. Mais ou menos nessa época. E junto com a Estrada de Ferro vieram todo o desenvolvimento da região, né? Não só de Morro da Fumaça, de toda a região, deve muito à Estrada de Ferro. Que interessante. Paulo, mas hoje, já demos uma volta aí na história, uma volta um pouco na história de Morro da Fumaça. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o seu livro, o livro que você lançou agora há pouco tempo. O que conta o livro? Este livro está aqui. Isso, pode mostrar aí. É um livro, esse aqui, inclusive, eu quero fazer uma doação para a TVR. Opa! Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. É um livro grande, né? Um livro de 450 páginas, mais de 450 páginas. Eu levei 2 anos para escrever. E ele inicia, eu fiz uma viagem à Itália, uma viagem de pesquisas, né?
E ele inicia na Itália, justamente tentando mostrar qual era a realidade do nosso imigrante quando vivia lá. E depois é um romance, né? Então eu fui montando uma história a partir de fatos verídicos, né? Uhum. Então inicia lá na Itália, com todas as privações que eles passavam, todas as dificuldades. A epopeia, que foi a viagem, que não foi fácil a viagem deles, né? Eram 30 dias de navio. Dolina, a nona bambina. Dolina, a nona bambina. Show de bola. Dolina nasceu e morreu em Morro da Fumaça. Uhum. E ela nasceu em 1915. Então Morro da Fumaça tinha 5 anos de idade quando ela nasceu aqui. Uhum. Os pais dela vieram para cá, assim que um dos primeiros moradores. Ela nasceu aqui. A história de vida dela é um pouquinho diferente, que eu não posso contar, senão ninguém compra o livro. É verdade. Opa, não, tem que ver só. O livro está à disposição, né? Onde é que encontra o livro, Paulo? Depois você continua para eu falar um pouco mais. Letras e Números, então, aqui em Morro da Fumaça, quem quiser comprar, Letras e Números vende, na Otomar também está vendendo, certo? E em Criciúma, na Livraria Fátima. Em Sara também, Uruçanga. Uhum. Aqui tem 2 pontos de venda, que seria a papelaria, né, ali da Grazi, e a loja Otomar. Uhum. Viajasse para a Itália para buscar informações para contar esse livro. Como é que foi essa viagem? Claro, não pode contar tudo, né, Paulo? Mas pode dar umas pinceladas aí para o pessoal, deixar o pessoal curioso, né? Eu fui para a Itália, eu fui sozinho, né? Fiquei 9 dias lá. Eu fui para Treviso, eu fiquei em Treviso. E de Treviso, então, eu viajava naquela região ali, que é a região do Vêneto, é a região de origem dos nossos imigrantes, né? A grande maioria dos imigrantes que vieram para a nossa região são do Vêneto, né? E uma boa parte é da região de Treviso. São os trevisanos, né? Tem até uma associação aqui em Morro da Fumaça. Ah, é verdade. Musical, né? Trevisano del Mundo, né? Isso. Porque justamente as famílias... Então, quando tu anda lá, tu te surpreende, porque tu começa a ver o nome das lojas e são sobrenomes daqui. Tu encontra a Padaria Bertan, a loja Pola, Sacon, Salviato, Bortolato, tudo isso tu encontra. Macari são da região do Rio Piave. Ah, já é outra região. Não, é Vêneto também. Vêneto, é um pouquinho ao lado de Treviso ali. Uhum. O Rio Piave é longo, extenso, e os Macari são da região do Rio Piave. Parise, vários sobrenomes. A grande maioria que estão aqui a gente encontra lá. Uhum. E fica até surpreso, né? Vai andando na rua e vê um sobrenome. Encontrei pessoas, a minha mãe de origem italiana, da família Sacon. Então eu fui a uma cidadezinha lá chamada Santa Maria de Sala, uma cidade pequena, que é da onde eles saíram, né? A certidão de batismo deles são de lá. E encontrei uma família lá, a família Sacon. Aí encontrei Bortolato, encontrei Gala, Pola, enfim, tudo o pessoal daqui. Muito bem, olha, nós estamos conversando com Paulo Eduardo Espíndola. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguidinho para contar um pouquinho mais sobre esse livro aqui fantástico, tá bom? Voltamos já. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Cante com a gente pra fazer dessa cantiga. Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29%, em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantado pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S.
Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente, pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa de crença nesta semente. A força cooperativa. Estamos de volta aqui no programa MF Sua Entrevista. O nosso convidado hoje é Paulo Eduardo Espíndola, viu? Agora acertei, Paulinho. Agora acertei. Hoje o Paulo está contando um pouquinho a história aqui do livro É o primeiro livro, Paulo? Que eu publico, sim. É o terceiro que eu escrevo, mas é o primeiro que publica. Dolina, a Nona Bambina. Esse é o título do livro, está aqui. Paulo, essa história percorre quantos municípios da região e no Brasil? Ela começa na Itália, eles vêm até o Rio de Janeiro, né, que era a capital, e na época ainda Império, né, Dom Pedro II, ainda era o nosso imperador, quando os primeiros chegaram aqui, vinham até Desterro, que nem se chamava Florianópolis, se chamava Desterro, aí conta um pouquinho também da troca de nome de Desterro para Florianópolis, está inserido também no livro. Depois eles vinham até Laguna, e de Laguna eles vinham a Tubarão, subiam pelo Rio Tubarão, já existia a vila de Tubarão, e um pequeno povoado em Azambuja, e ali foi onde iniciou a colonização italiana, chegava a Azambuja. Depois vieram para Uruçanga, eles chegaram em Uruçanga em 1878, eles chegaram a Uruçanga, a primeira leva. E depois, quando chegou a segunda leva em Uruçanga, isso em 1879, um ano depois, e veja bem, eles chegaram em Uruçanga no dia 25 de dezembro, dia de Natal, e foram mandados para frente, para Criciúma. Não existia nada em Criciúma ainda. Eles saíram de Uruçanga no dia 25 de dezembro e chegaram em Criciúma no dia 6 de janeiro. Olha a dificuldade. Chegaram em Criciúma dia 6 de janeiro, fundaram Criciúma. 6 de janeiro já de 1880, já tinha virado o ano. Foram as primeiras 3 fundações. Então, conta um pouco dessa história. Cocal do Sul, né? 3 de maio, faz parte. Jaguaruna, Morro da Fumaça. E depois veio a Colônia Nova Veneza, né? Que é a Colônia Nova Veneza, foi a primeira colônia de italianos do Brasil, fundada já na República. Quando tiraram Dom Pedro II e fundaram a República, criaram a República, a primeira colônia de italianos do Brasil foi a Colônia Nova Veneza, que já era num molde diferente. Já era uma companhia colonizadora. Em vez do governo picar a terra, vamos dizer assim, e vender para os colonos, ele vendeu uma área grande de terra para uma companhia e mandou ela assentar os colonos. Era a Companhia Metropolitana. Que existe até hoje. Quero mandar um abraço para o Giovanni Costa, que assiste, não perdi um programa nosso ao vivo, e também para o Luizão ali da Esplanada, está sempre ligado conosco. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Giovanni, e todos os seus familiares. Paulo, voltando aqui, está vindo o próximo livro aí, né? Nós fomos convidados, né, para escrever um livro sobre a história do time de futebol aqui do Morro da Fumaça, sobre o Rui Barbosa. Rui Barbosa. É uma ideia, ainda não iniciamos, estamos conversando, né, uma ideia muito boa. Eu tenho muita vontade de escrever um livro também contando a história da FJF. Muito interessante também, resgatar um pouquinho a história da FJF. E eu já estou trabalhando então, num próximo livro que o pano de fundo dela seria a Guerra do Paraguai. Porque muita coisa aconteceu aqui na nossa região motivada pela guerra. Certo. A guerra só traz coisa ruim, né? Mas, junto com ela, faz se mexer. E muita coisa aconteceu, muita cidadezinha surgiu, enfim, teve muitos acontecimentos relacionados à Guerra do Paraguai, aqui na nossa região. Então eu estou tentando me ambientar agora com esse tema para poder me inspirar e escrever um livro sobre a Guerra do Paraguai. Mas na mesma forma de um romance, que não é um livro assim narrativo, é um romance onde os fatos reais vão se
se encaixando na história, né? Como esse aqui é assim também. Aqui fala bastante da história dos índios, né? Do massacre dos índios. Foi uma guerra terrível que tivemos aqui também, esse confronto, em que não há nem vencedores nem vencidos, porque enfiaram os colonos no meio do mato e deixaram eles se virar sozinhos. E os índios estavam ali e o conflito foi inevitável. E aí os italianos eram mais bem armados, né? Mais bem instruídos, acabaram levando a melhor. Já falei para você aqui em off, já conversei isso, mas o teu pai, eu conversei, o seu Walter Espíndola, eu conversei com ele no passado aqui com ele, próximo ao ginásio de esporte. Ele dizia, Beto, ele disse para mim, Beto, Morro da Fumaça, os primeiros colonizadores não foram os italianos, foram os negros. E como isso aconteceu, ou essa história, claro, é verdadeira, mas como é que aconteceu, Paulo? É possível que houvesse moradores aqui, porque quando surgiu a guerra, como eu te falei, quando surgiu a guerra do Paraguai, o Império Brasileiro ele não tinha um exército preparado. E ninguém queria ir muito para a guerra. Então eles mandavam muito escravos. Se eu não podia ir para a guerra, eu doava um escravo. Eu comprava um negro e doava para o Império. E o Império mandava no meu lugar. E as maiores colônias de escravos, aqui no sul tinha escravos, sim, em Laguna, Tubarão, Florianópolis tinha. Aqui na nossa região nunca teve escravos, assim, não se tem relatos. Araranguá deve ter, existiam. Laguna, sim. Mas as maiores populações de escravos era para cima, era São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco. Então eles pegavam os navios, enchiam de escravos e eles passavam aqui, né? E eram navios de pequeno calado que vinham pela costa. E aqui na nossa costa tem um parcel, um rochoso ali, hoje eles usam para surfar, né? Que é a Laje da Jágua. A Laje da Jágua é uma formação rochosa que já afundou muito navio. Ali na Praia da Esplanada, uma vez era comum a gente ver navios encalhados ali, porque eles batiam lá e vinham na costa. Giuseppe Garibaldi bateu ali, afundou ali, veio nadando, chegaram até no Campo Bom, desembarcaram no Campo Bom. O Giuseppe Garibaldi já esteve no Campo Bom. E esses navios de escravos, era muito comum eles bater naquelas rochas e afundar. E eles vinham, os sobreviventes vinham a nado e batiam na costa. Como eram escravos, o mais natural é que quando eles chegassem na costa, eles fugissem. E eles fugiam em direção ao interior, porque na costa ainda existia algum patrulhamento, podia aparecer alguém. Eles vinham para o interior. A região dos Poços, ali, se tu observar, ali tem uma colônia negra muito grande. Existe muitas famílias ali de origem... daqueles navios ali. Muito provavelmente, eu não posso te afirmar isso, e nunca fui atrás para provar, mas muito provavelmente eram fugitivos desses navios. E não é difícil supor que eles não ficassem só ali, que eles fossem à frente. E devem ter vindo para cá também. Né? Só que eram populações sem escolaridade, não tinham nem identidade, porque eram escravos, né? Coitados, né? Não podiam nem se identificar, né? Então eles não deixaram registro. Então não se tem registro dessa gente. Eles estão por aí. Eu acredito num futuro, quando a gente conseguir fazer um mapeamento genético, seja uma coisa simples, e começar a identificar as pessoas geneticamente, de forma mais científica, fazer um mapeamento das famílias geneticamente, tu vai conseguir traçar, talvez, uma linha de, a pessoa nasceu no Ceará e tem um descendente aqui em Poços. Como isso é possível? Né? É possível porque o descendente dele, talvez um dia a gente ainda chegue nisso. Muito bem, o nosso convidado hoje é o historiador, escritor, empresário, Paulo Eduardo Espíndola é o nosso convidado nessa manhã de hoje. Nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos para fechar o nosso programa de hoje. Mas o Paulo, claro, vai vir outras vezes aqui no nosso programa. Vamos tirar proveito da história que o Paulo tem para nos contar. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.
Semofu, a sua energia mais barata. A Semofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29% em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantado pela atual gestão. A Semofu também informa que chegou o aplicativo Semofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Semofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.semofu.com.br. Confira o regulamento no site da Semofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente, pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa. Te pensa nesta semente, a força cooperativa. Olá, estamos de volta com o programa MF Entrevista. Hoje o nosso convidado é Paulo Eduardo Espíndola, que é escritor, historiador e empresário aqui na cidade de Morro da Fumaça. Paulo, está vindo aí a ideia de novos livros na cidade, mas eu desde já quero te fazer um convite para vir fazer história aqui na TV Sul também. Vamos contar a história da cidade, vamos fazer uma parceria e contar a história. As pessoas que não gostam muito de ler, pelo menos vão ouvir a história, né? Quando eu lancei o livro, algumas pessoas disseram: Paulo, eu não gosto de ler. Eu disse: não te preocupa, que eu vou gravar um CD, daí tu ouve. Muito bom. Fica mais fácil. Quanto à parceria de vir aqui, é até um prazer, se a gente puder contribuir de alguma maneira. Tem muita gente em Morro da Fumaça com muita história para contar. Uhum. É só uma questão da gente se organizar, né? E trabalhar, trazer essas pessoas aqui. Mas se a gente puder ajudar, estamos aí, estamos à disposição. É sempre um prazer. E mais uma vez quero te parabenizar pelo trabalho que tu faz de resgate, né? Que a gente resgatar a história, ou mesmo registrar a história, né? Que hoje a nossa história fica registrada o quê? Através de jornais ou coisas do tipo. E programas desse tipo, né? Num futuro talvez alguém nos ouça e diga: olha, naquela época eles já pensavam nisso, né? Isso, é verdade. Olha, essa entrevista você vai poder acompanhar através do site www.tvsul.com.br, através do Facebook TV Sul Comunitária, pelo celular, pelos computadores de mesa, pelos aparelhos móveis, a partir de hoje às 5 horas da tarde. Isso mesmo, já vai estar disponível para você nas redes sociais. Os nossos e-mails, para você que quer mandar um e-mail, quer ter alguma coisa interessante, alguma novidade, alguma história aí para contar, entre em contato conosco pelo mfsunoar@gmail.com ou tvrsulsc@gmail.com. O nosso telefone aqui é o 48 3434 3096. O nosso WhatsApp é o 96466868. Os nossos Facebooks já falei para você, né, que é o TVR Sul Comunitário ou Beto Madeira. No YouTube, TVR Sul. Paulo, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de dizer, fica à vontade. Beto, a questão, hoje nós estamos mais aqui como historiador, vamos dizer assim, como escritor, verdade, né? É uma das coisas que eu gosto de fazer, escrever, e gosto de ler. Então, projetos para escrever a gente tem, só que aquela história a gente vai deixando na gaveta, né? Esse livro eu sempre falo, eu sempre queria escrever um livro. E até me emociona um pouco quando falo, porque um dos sonhos do meu pai era escrever um livro. E ele nunca escreveu. O pai tinha assim uma cultura fantástica. Se existia uma pessoa que gostava de ler, foi o pai. Assim, se eu gosto de ler, eu devo isso a ele. Ele lia muito e conversava contigo sobre os mais diversos assuntos, com conhecimento. E ele sempre quis escrever um livro e nunca escreveu. Aquela história que foi ficando, vai ficando, não escreveu. Quando o pai morreu, aí acendeu uma luz. Eu não posso deixar a história repetir, eu tenho que escrever. Se eu quero escrever, eu tenho que escrever. E aí me dediquei e acabei
conseguindo realizar essa obra. Tem outras que a gente quer fazer e não pode deixar morrer. Tem que levar adiante. Há alguns anos atrás, no ano passado, foi feito um trabalho para fazer um resgate fotográfico da indústria cerâmica de Morro da Fumaça. E não existe nada. Para achar 2 ou 3 fotografias foi um trabalho. O Roque Salvan tem alguma coisa e é só. Nossas entidades aqui não têm essa preocupação, vamos dizer, essa visão, né? E fica essa lacuna em aberto. E a gente tem que preencher. Não precisa ser eu, nem tu, mas fica esse chamamento. Padre Claudino Bife, o Padre Claudino tem alguns livros escritos. Para te encontrar os livros do Padre Claudino, aquele primeiro livro dele, que fala sobre a história de Morro da Fumaça, eu consegui encontrar um xerox. Não encontro aquele livro. Entende? Então, assim, aquilo tinha que estar resgatado e é a certidão de batismo de Morro da Fumaça, aquele livro do Padre Claudino. E, no entanto, essa questão de deixar registrado, né, uma coisa interessante. O Padre Claudino, quando saiu para fazer aquele livro, ele andava com um gravador, com fita. E eu ainda, não sei se ainda existe, mas eu ainda tive o prazer de um dia conseguir ouvir aquela fita que ele gravou. E tu ouvia as pessoas dando entrevista para ele. Pessoas que hoje são todas falecidas, né? Então, são coisas assim que é preciso resgatar, né? Então, escrever outros livros. Tem esses projetos para a gente fazer, um do Rui Barbosa, um da FJF. Teria que fazer um livro, a gente fala sobre os colonizadores aqui, os italianos, mas teria que fazer alguma coisa também a respeito dos trabalhadores que vieram para cá depois, né? Década de 60, de 70, houve uma migração maciça para Morro da Fumaça para trabalhar na indústria cerâmica. E são famílias que vieram para cá e construíram Morro da Fumaça e ninguém fala neles. Não são lembrados. Nada, são pessoas que deram a sua contribuição. A maioria já faleceu, os que vieram naquela época, né, já faleceram, os filhos estão aí, mas eles já faleceram, e foi simplesmente como se eles não tivessem existido. E eles existiram, sim, foram eles que trabalharam, que criaram isso aqui. Então teria que fazer um resgate também nesse sentido, né? Os bairros aqui de Morro da Fumaça, né? Um pouquinho que a gente fala é sobre a colonização italiana, que merece, foi eles, né? Os bielorrussos, russos, letos, enfim, e depois os italianos. Mas esse povo todo que ajudou, que trabalhou, que contribuiu, também tem que ser lembrado. É um desafio, né? Fica o desafio. É um desafio. Paulo, que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo e certamente nós vamos estar conversando outros momentos aqui também. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Beto. Obrigado pela oportunidade, e parabéns pelo teu trabalho. Que continue, né? Espero que continue. E numa outra oportunidade, se formos convidados, aqui estaremos para mais um bate-papo. Muito obrigado. Muito bem. Acabamos de conversar, então, hoje o nosso programa. O nosso convidado foi Paulo Eduardo Spínola, escritor, historiador, empresário aqui de Morro da Fumaça. O Rally esteve na técnica de som e imagem. Eu, Beto Madeira, estive aqui no comando do programa nesse dia de hoje. Eu fico por aqui. Volto amanhã nesse mesmo horário. Um grande abraço. Até lá.